Às vezes a semana passa rápido, às vezes não. Às vezes a semana é difícil, às vezes a gente passa de forma tranquila, talvez nem tão tranquila como gostaríamos, mas é sempre bom poder encontrar os irmãos nesse domingão e entrar na presença de Deus, aprender um pouquinho mais da palavra, poder olhar nos olhos, né, de cada irmão e ver Cristo. Então, isso é algo que a gente pode praticar no culto, é muito importante. E nós vamos continuar trabalhando aqui nas mensagens, palavras referentes ao reino de Deus, que nos aponte para um caminho de vida com Deus, uma vida de discipulado, uma vida de compromisso, uma vida que realmente quer experimentar Cristo todos os dias, amém? Acho que eu já vou entrar direto na mensagem. Antes de terminar, eu passo alguns avisos importantes, né? Como vocês viram, o pastor e a Anaquã não estão aqui, eles estão viajando, nós vamos orar por eles ao término do culto. E eu gostaria de começar a mensagem, antes de entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de incentivar a igreja a ter uma expectativa na oração. Nós tivemos um tempo, quarta-feira, e Deus, Ele trouxe muita paz ao meu coração. Como eu falei, né, nem toda semana é simples, é fácil, e a gente consegue encarar ela com ânimo. Então, na semana que foi dada aqui a reunião de oração, semana passada, eu estava passando por uns momentos assim, sabe quando você encontra algumas questões, algumas coisas não resolvidas, algumas coisas que você não consegue entender, e isso estava me tirando a paz. Isso estava trazendo uma certa angústia ao meu coração. E na quarta-feira eu pude vir aqui na presença de Deus, e durante um tempo silencioso que nós tivemos, né, com uma ministração ao fundo, Deus falou muito claramente ao meu coração, a respeito de descansar na presença dEle. E, cara, o mundo é muito agitado. A gente passa por momentos da vida que a gente não entende por que nós estamos passando. E eu te pergunto, se a gente tem recurso em Deus para passar isso de uma forma mais tranquila, por que a gente não busca? Não é verdade? Então, assim, a mensagem de hoje ela vai falar um pouco sobre isso, sobre essa paz. Nós falamos, né, no culto passado sobre justiça, vocês lembram? Sim? Um Deus justo que julga com justiça. E hoje nós vamos falar sobre esse Deus de paz que promove a paz a partir de Cristo. E o tema é vivendo e promovendo a paz de Cristo. Nós vamos ver que quando nós falamos de justiça no culto passado, a justiça ela estava totalmente associada ao caráter de Deus. Deus ele é justo, ponto, acabou. E a justiça ela traz consequência na vida daqueles que servem a Deus. A justiça de Deus ela se manifesta na terra. Nós vimos até alguns pontos em que Deus, ele, por ser justo, ele não olha só para o povo dele, mas ele olha para todos aqueles que estão ao redor do mundo. Tem até um trecho que fala, né, Deus faz chover sobre os bons e os maus, sobre os justos e injustos. Ou seja, ele é Deus, é parte do caráter dele. Então, nós falamos dessa justiça ligada ao caráter de Deus, e obviamente isso se estende para aqueles que seguem a Deus, faz parte do nosso caráter, o desejo de ser justo, o desejo de fazer aquilo que é correto. Como é que fala aquele trecho? Aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, pois serão o quê? Serão o quê? Saciados. Ó, a ala mais jovem aí respondendo. Serão saciados. Então, assim, faz parte do cristão o desejo por justiça, por ver esse mundo diferente, por ver esse mundo melhor. E aí, por que eu estou falando desse tema aqui, que a gente está vendo agora? Deixa eu ver se eu botei o versículo, só para a gente ilustrar. Nós falamos desse trecho. O reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós falamos já de justiça, por isso que eu estou dando essa introdução. Nós falamos do caráter de Deus como sendo justo. E hoje nós vamos falar sobre a paz. Nós vamos ver que o reino de Deus, além da justiça, ele promove a paz, né? E é interessante, o terceiro tópico é a alegria no Espírito Santo, nós vamos falar disso no culto que vem, não perca os próximos episódios aí, né? E fica tranquilo, você vai conseguir assistir o Jogo do Brasil, o culto vai começar às 10 da manhã, e nós vamos falar sobre a alegria, porque também faz parte do reino de Deus a alegria. E vocês já repararam na gente como a gente é meio estranho? A gente vem para a igreja, né? Muitas vezes a gente fecha a cara, parece que o momento de oração é um momento tão sério, tão sagrado, que você não pode nem abrir o olho, né? E por que será que a alegria não se manifesta nesses momentos também? Tem hora que sim, é mais sério, tem hora que sim, parece que tem um clima assim que você tem que ficar naquela reverência, mas Deus, eu creio, é um Deus de alegria.
A palavra de Deus, ela afirma isso. Não é? O povo de Deus tinha tantas festas. Deus ele falava assim, vocês vão comemorar essas festas de forma perpétua, por todas as gerações. E na minha leitura devocional eu estava vendo o tempo do Josias, se eu não me engano, eles acharam ali algumas coisas, começaram a ler e falaram, gente, a gente está em pecado contra Deus, faz anos. A gente não comemora a Páscoa há anos. A gente abandonou as ordenanças de Deus. Por isso que o povo está infeliz. Ele falou, não, vamos celebrar a Páscoa. Sei lá, a Síria estava lá querendo atacar, Israel e Judá vivia quebrando o pau, mas ele falou, não, hoje nós vamos separar esse dia para consagrar ao Senhor e viver em festa. Além de obedecer a Deus, obviamente, é o sentido de entrar na essência daquilo que Deus propõe nas suas leis. O sábado seria isso, o descanso. Então, o reino de Deus, ele tem essas características. Nós falamos da justiça, hoje nós vamos aprofundar um pouquinho nesse tema de paz, explorar esse outro viés do reino de Deus. E por que é importante falar de paz? Bom, o Antigo Testamento, vocês sabem que judeu, ou os hebreus, eles falavam a palavra shalom, certo? Vocês já ouviram essa palavra shalom? Shalom significa paz. Mas não é só paz, igual a gente faz na igreja, né? O paz do Senhor, irmão. Essa paz significava algo inteiro, algo completo. É como se você estivesse realmente desejando para o cara, assim, tudo que você pode desejar de bom. Fala, shalom é exatamente trazer essa segurança, esse desejo do querer bem. Então, por isso que você se cumprimenta, paz. E ainda mais agora em Cristo, o nosso significado de paz é totalmente outro. Porque você não foca só na prosperidade material ou na segurança física, mas também em algo do bem-estar espiritual, algo interior do homem. É uma paz que Cristo nos dá. Não é algo que o mundo pode nos dar. É algo que o próprio Deus separou para o seu povo. A paz de Deus, irmãos, é ela que vai ser aí o nosso combustível para aturar essa vida. Porque no mundo nós teremos aflições, certo? Quem falou isso? O próprio Jesus. Mas ele venceu o mundo. E o fato dele vencer o mundo já começa a promover o reino de Deus e começa a promover essa paz em nosso coração. Eu não sei se você está agitado, não sei se você está inquieto, eu não sei se você está ansioso, eu não sei como você tem passado os seus dias, mas a mensagem de hoje é para incentivar cada um a viver e promover essa paz de Cristo. É algo tão importante, irmãos. É algo que o mundo tem buscado de forma incansável, é essa paz. Como eu falei, ela pode significar, sim, a prosperidade material, uma segurança física, o bem-estar espiritual. E quando a gente vai para o Novo Testamento, isso tudo se concretiza no quê? Na esperança da vinda do Messias. Nós falamos do Antigo Testamento, todo mundo, shalom, shalom, vai vir o Messias, nós vamos viver um tempo próspero, nós vamos ser felizes, nós vamos ter paz, nós vamos ser prósperos em tudo que a gente fizer, o nosso coração vai estar descansando em Deus. E a gente viu que o povo de Israel sempre estava pecando, sempre estava desviando de Deus. Isaías 30, se não me engano, ele fala assim, em descansar e repousar está a salvação de vocês, mas vocês não quiseram. Vocês saem por aí causando tudo que é ruim e não encontram a paz, não tem um tempo de arrependimento, um tempo de se assossegar na presença de Deus, um tempo de descansar em Cristo, em Deus, né, naquela hora do Antigo Testamento. E aí ele falava, vocês não quiseram. Então Deus, ele sempre promove a paz. Deus, ele quer sempre, por meio das suas ordenanças, por meio da tua palavra, ele está falando assim, marido e mulher, vivam dessa forma, pais e filhos, vivam dessa forma, você que está aí servindo a sua liderança, sirva dessa forma. Ele sempre dá ordenanças para os homens, os 10 mandamentos, para quê? Para promover caráter de Deus e características do reino para o seu povo. E uma dessas coisas, quando nós obedecemos a Deus, um dos frutos é paz. Quando nós somos rebeldes, o que nós colhemos? Paz? Não, não tem como colher paz. Se nós vivemos uma vida de pecado, a gente não consegue viver em paz. E aí nós vamos falar do Novo Testamento exatamente por isso. Porque quando chegou o momento de Cristo vir ao mundo, ele estava cumprindo todas as promessas referentes a essa esperança de paz, do reinado do Messias. E de repente veio Jesus. A galera curtiu Jesus ou não? Ficaram meio desconfiados, quem é esse cara? Os discípulos de João ficaram meio na dúvida, João Batista, né? Será que a gente segue Jesus? Será que a gente segue João? Será que esse é o cara? Será que não é? E de repente parecia que era, e de repente parecia que já não era mais.
E a Bíblia fala que ele não era bonito, ele não tinha nada que nos atraísse. E aí Jesus não era um cara que chamava muita atenção, para falar a verdade. Chamava talvez pela execução dos milagres, né? O pessoal, opa, ele multiplica pão, vamos atrás dele, porque sempre vai ter pão na nossa mesa, nós vamos ter paz. Ou então os caras seguiam ele falando assim, não, um dia Jesus vai se levantar e vai destronar o imperador. Israel vai voltar a ser o centro do mundo, Deus agindo poderosamente. É uma expectativa o quê? Messiânica, de vencer o quê? Na força do braço, humano, num governo terreno. E aí que começa a perder tudo, porque a nossa expectativa de paz, irmãos, presta atenção nisso, é nas coisas que passam. A nossa perspectiva de paz não se alinha com a perspectiva de paz que Jesus quer dar. O que eles estavam esperando? Eu vou comer e beber à vontade, eu vou ser curado em tudo, eu vou viver do lado do rei, dos reis, então eu estou bem na fita, não vai acontecer nada comigo, eu vou me assentar à direita de Jesus. A paz que a gente quer é essa paz que o mundo dá por meio das circunstâncias. E aqui, quando Jesus se manifesta no Novo Testamento, ele aparece, vem o cumprimento da vinda dele, a gente vê que essa paz, ela é por meio da manifestação do amor de Deus. Jesus, ele alcançava, assim, as pessoas, ele curava as pessoas, ele libertava dos demônios, ele libertava do poder das trevas, mas quem tinha um encontro com Jesus, o coração era transformado e ele recebia essa paz. O Evangelho, ele é o quê? Boas novas de paz. As cantatas de Natal, elas falam sobre paz, porque o menino nos nasceu. Né? Então, há paz na terra. É o desejo dos anjos lá, né? Quando Jesus está nascendo, na manjedoura e tal. São palavras que a gente ouve ao longo da vinda de Jesus como bebê ainda. Paz no mundo. Paz entre os homens. Paz na terra. Então, Jesus, ele vem inaugurar esse tempo de paz. Só que agora eu quero fazer um comparativo entre esse reino de paz e entre o mundo de guerra que nós vivemos. Eu não preciso perder muito tempo aqui falando como o mundo está. Vocês sabem, vocês acompanham os noticiários, vocês saem na rua, vocês sabem como é que está o nosso tempo. É um tempo bem conturbado, bem assim, não existe uma unidade, cada um pensa uma coisa, cada tribo tem o seu movimento, cada um está correndo atrás do que é seu. E quando a gente para e olha como Cristo gostaria que o povo dele fosse, andasse, a gente vê que o mundo é totalmente conflituoso com os princípios cristãos. A minha irmã, ela educa professores, né? Ela faz um trabalho de formação de professores. E aí eu estava debatendo com ela umas coisas que é sempre meio difícil debater, porque eu tenho um ponto de vista muito claro, forte, e ela tem o dela, e eu estava falando assim, que um professor, tranquilamente, ele pode chegar na sala de aula, a Lígia Meta pode discordar de mim, mas é o que a gente vê, é o que eu vivenciei, é o que você vivencia. Ele não pode pregar de forma alguma sobre o evangelho, ele pode. Você pode chegar, Milton, Jesus te ama, meu irmão, vem cá, vou orar por você. Vocês não podem fazer isso com o aluno. Mas um professor ateu pode chegar para mim e falar, cara, a sua fé é uma furada. E começa, no meio da sala de aula, cutucar a ferida, né, e me expor. Já passei por isso. Será que fui só eu aqui? Teoricamente, ele não poderia fazer isso, mas ele faz. Então, eu estava falando para ela como é diferente a perspectiva daquele que vive a fé e daquele que conhece a religião cristã. O mundo, ele conhece a gente como religiosos. Ele não olha para você e fala, nossa, esse cara é um discípulo de Jesus, esse cara ama Jesus. Não, ele não olha assim. Então, já começa aí o conflito com o nosso mundo que nós vivemos. Ele nos olha na perspectiva de que nós somos religiosos, que nós obedecemos ordens de alguém que a gente não vê, de alguém que a gente não conhece, e que a gente está preso nisso. Essa é a visão do mundo sobre aqueles que creem em Cristo. Agora, nós que estamos nesse reino, nós estamos experimentando a justiça de Deus. Nós vimos como a justiça de Deus nos cobriu de todo o pecado, como Ele nos atraiu, e isso transforma a nossa vida. E aí nós vamos caminhar no mesmo sentido que o mundo, sendo belicosos, sei lá se é assim que eu posso dizer, né? Com sangue nos olhos, os dentes cerrados, querendo brigar e arranjar confronto. Será que essa é a posição do cristão? Mas eu estava dizendo isso sobre a postura do mundo, porque o mundo ele fala assim, ó, gente, vamos aceitar todo mundo, né? Se o cara é budista, beleza, legal para ele, se ele é espírita, legal, se ele é cristão, legal, mas na verdade não acontece isso. Quando você se posiciona como um cristão, convicto, firme, o mundo não vai permitir que você tenha paz.
Só que essa paz que nós alcançamos aqui vem de Jesus, não vem da circunstância. Senão, os nossos irmãos que escreveram aqui várias coisas da Bíblia, eles não teriam morrido pelo reino de Deus. Eles foram perseguidos, eles foram afligidos, eles sofreram pena, eles sofreram privações. Eles estavam em paz com Cristo. Nós vimos a história de Paulo e Silas que foram presos. Por quê? Porque eles estavam pregando. E eles começaram a louvar na prisão. Cara, isso é muito sério. Eles foram levados para a prisão, porque eles estavam fazendo simplesmente o quê? Proclamando Cristo. Estavam lá na prisão e começaram a louvar a Deus. Isso é paz. No meio da aflição, no meio da adversidade, eles, meio das chibatadas, né? Cara, você bate o dedinho na ponta ali, você já sai xingando meio mundo. Imagina eles cheios de feridas, ou até mesmo, talvez, vamos dizer assim, alguma ferida emocional, né? O cara ofendeu ele, sei lá, mas ele estava lá na prisão, louvando a Deus. Isso é paz que o mundo não dá. Ou como é que é a paz dos discípulos dos nossos tempos modernos? Ó, você vai ter um carro na garagem, você vai ter comida infinita, você vai ter uma esposa bela, obediente, né, perfumada, que vai fazer tudo o que você quer na vida. Cara, esse é o discípulo de hoje. Ele acha que Deus tem que trazer tudo que é bom para a vida dele, porque aí Deus é bom, porque aí nós estamos vivendo a paz de Deus, e a gente sabe que não é isso. Por quê? Pelo histórico do cristianismo, pela história da vida de fé, pelos homens que abriram mão do seu próprio conforto para viver Cristo no mundo. Então a paz que Cristo quer nos dar é uma paz transformadora, é uma paz que sai lá de dentro, algo de intimidade com o próprio Deus, que não tem a ver com o que nós temos ou deixamos de ter aqui na Terra. E nós vamos ver mais para frente qual é o motivo da nossa falta de paz. Mas eu vou continuar aqui para a gente não se perder. Com certeza, irmãos, para não cometer uma falácia aqui, com certeza no mundo nós temos alguns momentos de paz. Quando você vai para a praia com seus amigos, você pega a galera da célula, faz um churrasco, são momentos de paz. Mas esse tempo vai passar, concorda? Eu já fui em tantas festas julinas, já fui em tantas células, já fui em tantos cultos, retiros, que foi muito bom. Mas aquele tempo passa. Depois você volta para o dia a dia, cara, a luta continua, o leão está querendo lá te abocanhar. Você tem que continuar lutando, tem que continuar firme, perseverando. Mas aquele momento, sim, foi um momento de paz. O cara vai lá para o Hopi Hari, é um momento de paz. Não, mas o cara está... Não, cara, é um momento de paz, ele está se divertindo. Mas é uma paz passageira. É um momento que passa. E o homem está sempre buscando o quê? Tranquilidade, paz. Sabe aquele estado de espírito? O cara vai lá para o Nepal, faz umas meditação, fica cheirando incenso, não sei o quê, repetindo oração, que ele nem sabe o que ele está falando. Por quê? Porque ele quer encontrar paz interior. Ah, eu vou mudar de emprego porque eu não aguento mais, eu quero paz. Às vezes até alguns falam, eu vou sair desse casamento porque eu quero paz. E o homem, no fim, está buscando de forma sem direção alguma. Ele não sabe para onde ir. Por quê? Porque não há paz. E o mundo fala assim, existe paz. Se você comprar esse carro, você vai ficar em paz. Se você vestir essa roupa, você vai ficar em paz. Se você conseguir ter tanto na sua conta, você vai estar em paz. Se você ganhar na loteria, você vai estar em paz. Aí você fala, não, com certeza eu vou estar. Não sei, irmão. Aí pode começar a perseguição. Ou começa a aparecer pessoas que só vão demonstrar interesse pela sua grana e não por quem você é. Então o mundo ele vai sim proporcionar alguns momentos de paz, mas são paz que nós podemos falar que é uma paz circunstancial. Depende do momento, depende daquele ato, depende daquela fração de segundos. Mas a paz que Cristo quer promover no nosso coração é uma paz permanente. Eu acho que sobre o mundo seria isso que eu queria falar, é tipo uma introdução, né? Mas como eu estou falando do mundo de guerra e o reino de paz, eu quero enfatizar a questão mais importante e o que mais afeta a questão da paz para a nossa vida. É que nós vivemos o efeito e a consequência da queda do homem no Jardim do Éden, até hoje. O pecado entrou na humanidade, irmãos. O pecado está na nossa vida. Se você para e olha para dentro de você e reconhece o quão ruim você pode ser, o quão são tenebrosos os pensamentos que a gente tem, o quanto a gente falha quando a gente quer acertar, você vai reconhecer que o pecado é o grande causador dessa falta de paz na nossa vida.
Isso não é novidade, mas é algo muito sério que a gente tem que levar em consideração. A partir do momento que o pecado entrou na humanidade, ele afetou todos os relacionamentos. Ele afetou, tudo, até a nossa relação com os animais, com a natureza. Ele devastou qualquer possibilidade de esperança, de paz e de alegria, e de justiça. Então, esse é o lance do reino de Deus. Quando ele vem, ele está dissipando essas trevas. Onde tem injustiça, ele quer trazer justiça. Onde tem falta de paz, ele quer trazer paz. Onde há tristeza, ele quer botar alegria. Porque é chegado o reino de Deus. Isso se manifesta com Cristo vindo ao mundo. Isso se manifesta com Jesus entrando no nosso coração, como nós gostamos de falar na igreja evangélica. Quando Jesus entra e faz parte da nossa vida, é a mesma manifestação do reino de Deus. Jesus começa a reinar aqui, e aqui começa a ser transformado. Isso é importante. Essa transformação contínua, diária. É uma manutenção do reino de Deus a partir de nós. É uma manutenção do reino de Deus se expandindo por todo o mundo. Então, a queda do homem afetou completamente esse estado de bem-estar entre o homem e Deus. Primeiro ponto, se não fosse por Jesus, a gente merecia o peso da mão de Deus sobre nós. Ah, eu sou bonitinho, eu sou bonzinho, eu obedeço meus pais. Cara, não tem dó. Existe o pecado, e o pecado é ofensivo para Deus. Ele é um Deus santo. Ele é um Deus que não consegue se misturar. A essência dele não permite que ele se misture com o pecador. Mas ele ama o pecador. E é aí que ele envia Jesus, para manifestar o amor dele, a justiça, a paz, a alegria, e falar, vocês são bem-vindos de volta, porque minha ira já caiu sobre Jesus. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele abriu um novo e vivo caminho para que você tenha um relacionamento comigo. E a gente volta a ter paz com Deus, por meio do sacrifício de Jesus. Esse é o ponto principal. Então, a queda do homem, ela vai até um ponto, porque a partir do momento que nós conhecemos Cristo, reconhecemos seu sacrifício, cremos nele, o jogo muda. Você já começa a fazer parte do time de Deus. A gente gosta de estar no time que está ganhando, não é verdade? Então, é a mesma coisa. Jesus convida você para fazer parte da família de Deus. Reconstruir aquilo que foi quebrado pelo pecado. Reedificar aquilo que foi assolado pelo poder da queda. E é isso que nós temos que estar atento em todo o tempo, irmãos. Porque você vai sair daqui desse culto, você vai pecar. E você vai pecar de novo, e de novo, e de novo. E a sua consciência, uma hora, vai ficar cauterizada. O que você vai precisar fazer? Se arrepender. E voltar. E olhar para Jesus. E falar, o Senhor é minha paz. Longe de ti não há paz, Jesus. Longe do Senhor são trevas. É a impaciência, é a injustiça, é a tristeza. Mas em Cristo. Isso é importante, irmãos. É uma vivência pessoal. É você e Jesus. Ele promove essa paz no seu coração. Ele confirma para você, eu te amo. Eu te quero, eu estou com você. Eu vou trabalhar no seu coração. E essa é a paz do cristão. Ah, estou desempregado. Dane-se. Jesus está com você. Essa paz vai habitar no seu coração. Ah, eu ainda não casei. Não esquenta com isso. Se Jesus está com você, essa paz, ela vai se manifestar no seu coração. E isso vai te dando um impulso para você continuar. Para continuar vivendo para Ele. Para continuar vivendo com propósito. Então, a primeira questão, vivendo a paz que Cristo nos dá. Eu queria ler um trecho com vocês, irmãos. Ele é um pouquinho longo, eu peço que vocês prestem atenção. Efésios 2. Eu não vou abrir aqui na minha Bíblia, que eu tenho ali no PowerPoint, mas você pode acompanhar comigo. É muito conhecido esse trecho. A gente usa várias vezes nas pregações, quando nós vamos falar sobre igreja, quando nós vamos falar sobre perdão, quando nós vamos falar da obra de salvação de Jesus. Esse trecho é muito comum. E ele é muito importante para embasar tudo que nós estamos falando até aqui. Ele fala assim, portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelo que se chama circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Só para entender aqui, para ficar um pouco mais dinâmico, para não ficar lendo e vocês ficarem dormindo. O texto está falando que antigamente nós não éramos considerados pelo povo de Deus. Eles olhavam para nós e falavam assim, vocês não são nada, vocês não são circuncidados, vocês não têm a marca do povo de Deus. Nós estávamos sem Cristo. É isso que o texto está falando.
E essa questão da circuncisão e incircuncisão, concorda comigo que é um partidarismo? Ó, aqueles que são e aqueles que não são. Ah, nós somos salvos, eles são os caras que estão indo para o inferno. Essa divisão a gente vai ver que ela acabou. Porque Cristo, ele inaugura um novo momento para o ser humano. Então nós estávamos separados de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Eu quero que você pare um pouco aqui e pense nisso. Você vivendo nesse mundo que nós acabamos de falar, todo doido, tentando promover uma paz que não é paz, e você está sem Deus no mundo. Isso se chama desamparo. Isso se chama insegurança. Isso se chama tristeza. Andar sem Deus no mundo que o próprio Deus criou. Como é que você consegue paz a partir disso? É impossível, irmãos. A minha irmã estava falando de um cara que ele faz uns documentários aí que eu não sei direito, eu não conhecia ele, até ignorância da minha parte, mas parece que o cara se matou, e ele é um cara que ia lá, viajava para o país, comia bem, né, fazia tudo que todo mundo quer fazer. A minha irmã até falou assim, o sonho do seu cunhado é ser esse cara. Vai para um país, come bem, né, faz a avaliação dele. Depois eu pego o nome, irmãos, desculpa, tá faltando aqui agora. Alguém sabe? Exatamente. O Enoque queria ser ele também, né? Vai viajar para um país, vai lá, come bem. Não, assim, todo mundo fala, não, é emprego dos sonhos. Mas eu te falo, se esse é o emprego dos sonhos, por que o cara vai lá e com 60 e poucos anos, 61, tira a própria vida? Não precisa ser ele, pode ser, tem vários exemplos. Nós temos várias pessoas famosas que vão lá e tiram a própria vida. Alguém que tira a vida tem paz? Me responde isso. Ah, não, ele tirou a vida dele porque estava tão em paz, cara, que ele falou, quero conhecer um mundo transcendental. Não tem, o cara está aflito, o cara está angustiado. Não, mas ele tem fama. Não, mas ele ganhou o Oscar. Não, mas ele transou com todas as mulheres. Cara, ele não tem paz. Não, ele experimentou tudo que ele podia. Não tem paz. Ele não experimentou a paz de Deus. Cara, se a paz que o mundo nos dá realmente mudasse o nosso coração, esses caras ricos, bem-sucedidos, eles estariam super felizes e tranquilos. Mas eles estão sempre atrás de mais. Nem todos, né? Tem gente que é muito boa e tal, beleza, mas, no geral, o homem sofre porque ele não tem paz. Conheço pessoas que trabalham, acorda tipo 5 da manhã e vai dormir às 11, no dia seguinte repete esse procedimento. A troco de quê? Parece que nunca vai ter paz. Não, porque eu tenho que pagar essa conta. Não, porque eu tenho que ganhar mais. Não, porque eu quero ser promovido. Não, porque... Cara, a gente está sempre correndo atrás de algo. Eu não estou dizendo que isso é ruim, porque isso faz parte da nossa vida, não é? Se a gente não tem desafio, a gente vira um bunda mole e não faz nada. Mas Deus, ele nos dá assim, eu estou te dando vida para você correr e vencer essa corrida. Mas deixa eu correr com você. Permaneça em mim. Nós já vimos todos esses conceitos. Permaneça em Cristo, porque sem Ele não podemos fazer nada. Mas as pessoas começam a viver uma loucura de uma rotina e atrás de propósitos que não trazem paz. E quando ele vive 60 anos, ele para, olha para trás e fala, cara, o que eu vivi até aqui? Não tem sentido. Alguns pais casam, não sei se vocês já vivenciaram isso, eu não estou zombando, né, mas é um fato. Os caras ficam 40, 50 anos casados. Os filhos saem de casa, eles olham para o outro, quem é você? Quem é você? Não te conheço. Não tem relacionamento. Não tem paz naquele relacionamento. O filho vai crescendo, a coisa que ele mais quer é sair da casa dos pais, aí ele sai, mano, você tem que lavar sua cueca, você tem que lavar o chão, você tem que limpar o banheiro, você tem que comprar sua comida, você tem que fazer sua comida, você tem que lavar a louça, é um saco lavar a louça, parece que nunca acaba, não é verdade? Todos estão de acordo, amém? No céu não vai ter louça, irmãos, olha que bênção. Cara, é muito chato, mas a vida é isso. E o jovem fica pensando, não, quando eu sair daqui eu vou ser alguém. Não vai ser alguém, cara, porque o problema está dentro de você. Isso é a falta de paz. Eu estou falando não como se eu fosse o cara mais cheio de paz do mundo, irmãos, eu tenho meus conflitos. Mas eu já comecei a identificar alguns pontos que eu falo, opa, peraí, aqui a paz de Cristo está reinando, eu posso descansar. E eu vou firme, eu vou com convicção. E tem áreas que eu fico meio assim, meio inseguro, meio ansioso, eu tenho que aprender a entregar para Deus. E falar, Deus, essa paz que você obteve, eu quero. Porque a gente vai ver nesse trecho que nós não somos mais estrangeiros às promessas de Deus. Nós não somos mais sem esperança e sem Deus no mundo. Ele fala assim, continuando. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe,
foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Cara, pensa, o cara está longe, é o filho pródigo, aquele cara que foi gastar a sua herança com prostitutas, que foi curtir a vida, e o pai está esperando a volta dele. Ele está longe. Ele está sem paz, ele está sem Deus, ele está sem direção, ele está perdido no meio dos pecados, e acha que está curtindo a vida. Mas aí acaba o quê? O dinheiro. Acabou a alegria. Acabou a esperança. Morreu ali a esperança dele ser um cara promissor na geração dele. E aí ele para, o que ele faz? Se arrepende. Fala assim, peraí, eu tenho que voltar para a casa do meu pai, porque lá eu comia bem. Ali o pai cuidava de mim. E aqui os caras não ligam para mim, eu estou comendo comida dos porcos, tentando comer a comida dos porcos. E ele volta para o pai e o pai está esperando. É esse o movimento de cada um que está aqui. Se você um dia foi para Jesus, é porque você reconheceu que você estava longe, que você precisava dele, que você estava sem paz nesse mundo, que você não conhecia as promessas de Deus, e de repente você ouviu falar, Jesus te ama, Ele te recebe, Ele te salva, Ele te restaura, Ele te dá uma nova vida, você falou, eu quero isso, eu quero essa paz, uma paz que o mundo não pode me dar. E é legal você ver aqueles caras bem velhão quando eles se convertem, sabe? Porque o cara, mano, eu não fiz nada na minha vida a não ser ofender Deus. A vida inteira, tudo que eu construí até aqui foi um lixo. Mas Jesus me aceitou e hoje eu sei que se eu morrer, eu vou estar nos braços dele. É legal você ver os testemunhos. Todo mundo aqui tem um testemunho. Agora o problema é quando você acha que você era bom, recebeu a Cristo, ficou um pouquinho mais limpinho e está pronto para ir para o céu. Cara, derrota. Volta lá para os princípios do Evangelho, se arrepende. Porque eu acabei de falar da queda do homem. A queda do homem foi uma ofensa contra Deus. E aqui nós vemos que, por causa do sangue de Jesus, pelo fato dele ter morrido por nós, Jesus não tirou uma cartinha lá do médico e soltou um poderzinho e fez as coisas. Ele deu a própria vida. Ele sacrificou a própria vida por nós. Foi um preço de sangue. Por isso que ele fala, antes nós estávamos longe, nós fomos aproximados mediante o sangue de Cristo. Só existia um jeito de nós voltarmos para Deus, é por meio do sangue de Jesus. Isso significa por meio da morte do Filho de Deus, que é justo, promove a paz, ele é o príncipe da paz, e ele nos ama completamente. E aí a própria Bíblia, o apóstolo Paulo classifica, pois ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Se nós buscarmos qualquer coisa que não seja Cristo, irmãos, nós não teremos paz. Você fala, eu comprei uma casa, fiquei feliz, estou descansando lá, ótimo. É uma paz circunstancial. Se vier um terremoto, se vier um furacão, se vier ladrão, se vier enchente, acabou a sua alegria, acabou a sua paz. Porque é circunstancial. Não significa que seja ruim, não significa que seja proibitivo, mas a sua paz não está nesse lugar. Ah, ganhei um aumento, agora eu estou em paz. Cara, você está em paz até você começar a aumentar o seu padrão de vida e começar a ter a necessidade de ter mais um upgrade aí na sua finança. Aí o problema começa de novo, a ansiedade começa de novo. Os pais aí, né, que têm os filhos, né, nasce um filho, opa, aumentou as contas, opa, mudou a nossa agenda, mudou a nossa rotina. Por quê? Porque se antes estavam em paz, né, só na festinha, apareceu uma criança, agora os dois têm que abrir mão do tempo deles para cuidar de uma criança. Não é algo ruim. E talvez até traga paz para alguns pais, mas umas noites de sono perdida, eu já ouvi os testemunhos, elas acontecem, não é verdade? Então, assim, cara, se você achar que você vai ter paz, excluindo as pessoas da sua vida, vivendo só circunstâncias boas, não consegue. Nenhum de nós vamos obter paz nesse mundo se não for em Cristo, porque Cristo é a nossa paz. E ele fala, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira. Espera aí, que ambos? Ele estava falando daqueles que eram circuncisos e dos que eram incircuncisos. Daqueles que eram povo de Deus e de nós que não éramos povo de Deus. Então Jesus, ele fez desses dois, somente um, uma unidade. E destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. E o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Jesus, ele foi lá e se deu na cruz, ele deu a própria vida, porque ele falou, é a única forma de destruir a inimizade entre a humanidade e o Pai.
É o único recurso. O amor sacrificial de Jesus. Então você fala assim, legal, eu tenho paz em Jesus. Cara, essa paz custou caro. Essa paz veio por derramamento de sangue. Essa paz veio por meio da justiça de Deus sendo imposta sobre o seu próprio filho. Mas ela veio, essa paz. Olha lá, ele veio e anunciou paz. Ele falou umas 3, 4 vezes nesse trecho sobre paz. Jesus anunciou paz a vocês que estavam longe, paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Isso é lindo, cara. A gente não podia chegar até Deus, a gente não conhecia Deus. Deus, ele estava, escondido da gente. Fala a verdade, antes de você conhecer Jesus, Deus é assim, Deus é assado, Deus, se eu fizer isso, ele vai me castigar. A gente não conhecia Deus. Conhecemos um conceito de Deus. Ou talvez nos rebelamos contra o conceito de Deus. Ou não acreditamos em Deus. Mas a partir do momento que a gente começa a ter a revelação do Espírito, a gente começa a falar, cara, Deus é meu Pai, e Ele me chamou de volta para casa. Eu sou o filho pródigo, longe da casa do Pai, o Pai me chamou. E isso é paz. Antes de Deus ser aquele cara que castiga e pune, Ele é um Deus pacificador. Ele é um Deus que nos atraiu e falou assim, filho, nós estamos em paz agora. Por quê, pai? Porque eu fui bonzinho, eu fui na escola dominical? Não. Indo na escola dominical, você continua a mesma coisa. Foi por causa de Cristo, por causa do sangue derramado na cruz. Eu aceitei a todos aqueles que vêm até mim. Por isso que ele fala, aos que estavam longe, aos que estavam perto, a todos. Parece que foi revelado quem Deus é. E que Deus é aquele que nos ama e nos promoveu essa paz por meio de Cristo. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros e nem forasteiros. Cara, isso no nosso contexto é muito importante. O Brasil, ele escancara as portas, não sei até que ponto, mas sempre foi assim para os estrangeiros. Tem país que você não entra, cara. Não, você é brasileiro? Aí eu já vi um monte de julgamento. Você não entra. O Trump, quer fazer um murinho lá com o México, por quê? Sei lá, é questões de barreira. Jesus vai lá, destrói o muro de inimizade e os homens querem construir muros. E aí vem aqui e fala, vocês não são estrangeiros nem forasteiros. Ou seja, vocês são bem-vindos, vocês são aceitos. Apesar que o próprio Deus tinha leis para o seu povo receber estrangeiros. Cuidar daqueles que eram peregrinos na terra. Vocês lembram disso? Você lê o Antigo Testamento, isso é muito claro. A própria história que nós vemos ali de Ruth mostrava que os caras deixavam cair as espigas para eles não passarem fome. Então, assim, hoje em dia, o nosso mundo totalmente voltado para o mercado, ele explora isso, né? Mas Deus, ele traz o princípio para cuidar daqueles que são estrangeiros. E aqui ele está falando, vocês não são esses caras excluídos, vocês não são os caras que estão do outro lado da barreira, vocês já fazem parte, vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha que interessante, Jesus, ele morre, dá a sua vida por nós, ele destrói a inimizade que existia entre nós e Deus, ele destrói a inimizade que existia entre nós e o povo de Deus, entre nós mesmos, que nós vivemos em guerra, não é verdade? Basta você ser palmeirense, basta eu ser palmeirense e você corintiano, a gente já começa a arranjar briga. A gente gosta de levantar muros. E Jesus está mostrando que ele fez exatamente o contrário, ele está falando, vocês estão aqui para fazer parte da família de Deus. Pensa, sabe o que é isso, irmãos? É o valor da adoção. A igreja do pastor David trabalha muito com esse tema, inclusive eles adotaram, outros casais adotaram. Porque você fala, cara, eu fui adotado por Deus, quem sou eu para olhar para uma criança que está sem pai e falar, vou orar por você, um dia você vai ter um pai. Eu vou ser o pai dessa criança. Eles promovem isso porque eles entenderam, nós fomos adotados por Deus. Ou você já nasceu filho de Deus? Não, cara, não. Estávamos longe, distantes, sem conhecimento de quem era Deus. E aí Jesus vai lá e fala, vem fazer parte dessa família. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, da palavra de Deus, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Essa é a obra completa de Jesus. Esse aqui é o final da obra. Jesus é a pedra angular e todos estão sendo edificados para que Deus habite em nós. Sabe o que é interessante aqui? Não sei se vocês perceberam, e eu espero não estar cometendo um erro, mas a Bíblia deixa muito claro que Deus morar é num corpo, é numa família, é num edifício
que tem como base Cristo. E não somente em mim. O Alberto é a habitação de Deus. Cara, ele está falando de uma coisa de unidade. Envolve a igreja no mundo todo. Envolve os salvos espalhados nos 4 cantos da terra. A gente tem uma visão egoísta, né? Deus habita em mim. Não, cara, se eu não existo na sua vida, Deus não habita em você. Deus, ele habita nesse edifício, que está sendo edificado sobre Cristo. E isso é igreja. Isso é família de Deus. Não é muito melhor você ter esse entendimento que se fala, vem para a igreja, senão você está em rebeldia. Não, cara, você vem para a igreja porque você faz parte da família de Deus, você é corpo de Cristo. E Deus habita no corpo de Cristo. Deus, ele se manifesta por meio dessa relação, que não há mais inimizade, não há mais barreira. Isso é comunhão. Concordam? Não? Por favor? Faz muito sentido. Eu vou lá na igreja, assisto o culto e vou embora. Não, cara, você faz parte. É o reconhecimento da comunidade cristã. Nós abrimos mão de fazer as coisas que o mundo está fazendo agora. Para quê? Para estarmos juntos. Tem prazer em estar junto? Depende, às vezes sim, às vezes não. Mas aí você olha e vê o Cristo na vida desse cara que está do seu lado, dessa pessoa que está do seu lado, e você tem comunhão, e você sente a habitação de Deus nesse lugar. Não aqui nas 4 paredes, mas nós. Então Jesus quer ampliar o horizonte. E isso ajuda a promover a paz. Nós vamos ver mais para frente. Já era para ter deixado nessa tela, mas tudo bem. Jesus é a nossa paz, amém? Tem um monte de coisa escrita aqui, mas eu acho que o mais importante é tudo isso que eu vim falando até aqui e solidificar esse ponto. Jesus, ele promove a paz a partir do ingresso de cada um na família dele, por meio do sacrifício dele. Antes a gente estava sozinho. A nossa visão é muito egoísta do evangelho. A gente fala assim, eu estava longe de Deus, aí eu me converti, aceitei Jesus, agora eu estou perto de Deus. É só eu. O pecado continua habitando aí. Você não olha assim e fala, eu e o Sandrão, nós somos um em Cristo, e Cristo habita aqui em nós. A gente não fala nós. A gente tem uma visão egoísta do corpo. Por isso que a gente fala, a igreja está ruim. Poderia ser assim. O que nós podemos fazer? Porque nós somos igreja. Se o dedinho está sofrendo, eu não vou lá encher o saco desse dedinho, deixa eu cortar ele fora, vou amputar que é melhor. Uma vez no seminário, meu amigo, ele estava com uma dor no dente, ele queria arrancar o dente. Eu falei, você é louco, mano, o dente não nasce de novo. Não é dente de leite que você vai arrancando e vai nascendo. É um dente só, mano, um negócio desse tamanho aqui. Ele queria arrancar, não quero sentir dor. Já pensou, Jesus, cara, esse cara que está atrapalhando, corta ele fora. Não, vamos carregar esse negócio com a gente. Deus vai trabalhar, Deus vai aprimorar. E a gente vai começar a experimentar essa paz de Cristo. As comunidades cristãs que elas aparecem ao redor do mundo, irmãos, elas são voltadas, sim, para o evangelismo, pregar o evangelho, viver a palavra. Mas a primeira coisa que caracteriza a comunidade cristã é esse sentimento de paz. Já pensou você vem num lugar que está todo mundo dando soco e chute? Essa é a igreja de Coríntio. Você chegava lá, o cara dando as profecias, o cara falando em línguas, o outro rodopiando, o cara curando o leproso, e aí eles se socavam na ceia. Aí Paulo falou, o que vocês estão fazendo? Vocês são loucos? O que vocês estão fazendo com o corpo de Cristo? Por isso ele fala, o reino de Deus, lógico que essa frase não é em Coríntios, mas ele fala, o reino de Deus não é comida e bebida. A gente não está competindo para quem vai sobreviver, nós estamos vivendo, nós estamos compartilhando a vida cristã. Isso é comunidade cristã, isso é igreja. Então, irmãos, não aceite essa igreja que você vem e é entretido, você vem e consome, você vem e fica insatisfeito ou satisfeito. Viva a igreja que Jesus está promovendo, que é o corpo dele. E é uma busca individual, irmãos. Eu volto a falar, sabe por que eu falo uma busca individual? Porque é sua responsabilidade. Não é do ministro, não é do pastor, não é dos seus pais, é a sua responsabilidade. Porque você vai chegar diante de Deus, ele vai falar, você entendeu por que eu te chamei para o meu corpo? Entendi. E o que você fez? Como você viveu? Você experimentou? Você permitiu os irmãos te sentirem, te entenderem, viverem com você? Isso é comunidade cristã. Pelo menos eu vejo assim, eu posso estar louco, irmãos. Aí alguém grava isso aí, que deve estar gravando, deve estar no Facebook, analisa essas frases e fala assim, cara, você é o primeiro cara na história que fala isso. Ou eu sou louco, ou eu estou indo no caminho certo e ninguém foi. Mas eu creio nisso. Eu creio que a palavra de Deus nos direciona nesse ponto. Uma comunidade cristã, ela começa porque eles têm uma identificação. E a identificação é o quê? A paz. Por isso a gente fala, paz de Jesus, paz de Cristo, paz do Senhor. Porque Ele é a nossa paz. Se não há paz,
não há Cristo. E isso é importante a gente ter no corpo. Tem vários versículos, irmãos, eu poderia ficar citando aqui, mas ele fala, conservem a paz que existe no meio de vocês. Tipo, façam um esforço. Mais para frente a gente vai ver isso. Deixa eu avançar, senão a gente vai atrasar. Esse ponto aqui vai falar um pouco sobre isso que eu estou acabando de falar. Como promover essa paz? Porque a gente entendeu, né? Nós estamos em Cristo, vivendo a paz que Cristo nos dá. Ok, então nós vamos viver só para nós? Eu estou em paz, o meu irmão está sofrendo, o problema é dele. Não, a gente vai ver que a gente é chamado para fazer parte dessa família, e dentro dessa família nós vamos promover essa paz. Mas não só aqui dentro, mas também fora. Para os que estão perto e para os que estão longe. E aqui esse trecho é muito legal, irmãos. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que o quê? Excede todo entendimento. Guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz, eu acho que a melhor forma da gente ilustrar essa paz que excede todo entendimento é o cara que está indo para o matadouro mesmo. E ele vai cantando, ou ele vai glorificando a Deus, ou ele vai declarando que ele quer ser fiel até o fim. Ele vai morrer, cara, ele vai perder a vida dele, ele não tem mais esperança. Mas ele vai firme, porque ele fala, eu vou me encontrar com o meu Senhor. É a vida do Estevão, que foi apedrejado até a morte. Sabe o que eu estava pensando? Eu estava pensando hoje, isso foi assim, sabe aqueles pensamentos que passam assim, um relance? Eu estava pensando no Estevão, e estava pensando nos cristãos de hoje. A gente é muito frouxo, cara. O Estevão, ele falou assim, pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, eles estavam tacando pedra nele. Imagina, se eu taco aqui uma borracha em você, você já, me ofendeu. Imagina uma pedra do tamanho da minha mão, do tamanho de uma maçã, vindo na tua testa, assim. O ministro tacou uma pedra na minha testa. A gente se ofende com essas coisas. Mas o Estevão estava sendo apedrejado e falava assim, pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E aí hoje, como cristão, nós vamos no nosso quarto, Deus, você está vendo aquilo? Você está vendo o que o cara me falou? Você está vendo o que fulano fez? Cara, olha a diferença de cristianismo, de fé, de vida com Deus. Qual desses vive a paz de Cristo? Não é interessante? Você não corou assim? Deus, pesa a mão sobre o infeliz lá. Esse cara pisou no meu calo. A gente faz isso, irmãos, fala a verdade. Às vezes a gente quer usar Deus para intermediar um problema que é nosso. Tipo assim, resolve no teu coração, cara, perdoa. Esses dias, irmãos, eu tive que fazer uma oração para Deus abençoar uma figura que, cara, se ele estivesse na minha frente, eu acho que eu seria tentado a botar minhas mãos no pescoço dele. Mas eu falei, Deus, o Senhor fala para abençoar até mesmo os nossos inimigos e aqueles que nos perseguem. Cara, se eu contar a história, eu não vou ficar contando, porque isso pode ser uma... Como é que é? Parece que eu vou estar maldizendo alguém. Mas, cara, não é um testemunho legal que essa pessoa carrega. E ela prejudicou muitas vidas. E como chamado pastoral, eu gostaria de pegar esse cara e falar, você é um lobo, você não é uma ovelha. Some do corpo de Cristo. Porque isso vai ser pesado no dia do juízo. E eu ia fazer isso com as minhas próprias mãos, se eu pudesse. Mas, como eu não tenho essa oportunidade, eu fui me colocar em oração por essa figura e falei, Deus, eu quero abençoar a vida dele. O Senhor conhece o que ele passou, como ele vive, e eu quero pedir que o Senhor realmente abençoe os caminhos dele e converte esse coração para ti, se o Senhor tem um chamado para ele. Cara, isso não é uma coisa que a gente faz da noite para o dia. Deus trabalhou muito no meu coração para fazer essa oração. Já tive momentos que eu tive que perdoar pessoas que me ofenderam profundamente. Provavelmente eu já ofendi pessoas e essas pessoas tiveram que me perdoar. Você está entendendo como funciona a dinâmica do corpo e do reino de Deus? Por isso que é um reino de paz. Por isso que Jesus é a nossa paz. Porque ela é necessária para construir esses relacionamentos. Para fazer cair todo o muro de inimizade, de separação. Para promover a paz de Jesus. Imagina, a gente, vamos falar do Evangelho, vamos viajar por aí para o mundo pregar o Evangelho. E aqui dentro é um quebra-pau, aqui dentro é falsidade, é comentário maldoso, é pensamento que não tem nada a ver com Deus. Não tem paz aqui dentro, vai levar paz para onde? E aí agora uma coisa mais séria, irmãos, só para dar uma cutucada um pouco mais forte. Nas nossas casas, existe paz no seu lar? A gente vem dar glória a Deus aqui no culto, a gente dá os nossos dízimos, a gente vem louvar, a gente vai na célula. Como está o nosso relacionamento em casa? É uma reflexão, irmãos, não é uma acusação. Mas tudo deveria começar no nosso quarto. E nós estamos falando aqui o quê? Como é que nós vamos promover essa paz? Não é essa? Como cristão,
devemos promover essa paz. Como? Aí a Bíblia fala, oração, súplica. Súplica não é assim, ó Deus, me concede essa paz em nome de Jesus, amém? Cara, súplica é você suplicar, você ficar de joelho, você fala, Senhor, eu preciso dessa paz. Eu não vou ser o mesmo se eu não tiver essa paz. Eu não vou conseguir sair da onde eu estou se eu não tiver a sua bênção. Isso é súplica. É um ato, sim, desesperado na presença de Deus. E o quê? Ação de graças. Já agradecer, porque você sabe que Deus é bom. Isso tem que ser praticado, irmãos. A gente já morre no primeiro lá, que é a oração. A nossa oração é ridícula. A nossa oração não transforma nada. Por que não transforma? Porque talvez a gente não confie quem realmente Deus é. Quando a gente conhece o caráter de Deus, a gente sabe que Ele vai fazer a justiça, a gente sabe que Ele promove a paz, a gente sabe que Ele quer nos encher com o amor dEle. A nossa oração precisa mudar. Porque o nosso alvo é outro. Não é mais o nosso ego, não é mais o nosso querer, mas é querer conhecer quem Ele é e a vontade dEle para essa terra, para nós, para a nossa família, para a nossa igreja. É mudar essa perspectiva da oração. E é interessante porque ele fala sobre o quê? Sobre ansiedade, né? Ansiedade, irmãos, eu acho que é algo que pode realmente tirar a nossa paz. É a ansiedade. E aí é o meu conflito, ansiedade. Andar ansioso, andar preocupado, calculando tudo, querendo resolver tudo. Tem coisas que não estão no nosso poder. O que você faz? Eu fico ansioso, fico comendo chocolate. Na época do Natal, eu como um panetone inteiro sozinho. A gente faz isso às vezes, né? Dá uma descontrolada. Mas aqui a Bíblia fala, não, cara, no lugar de andar ansioso, o que você faz? Ora, suplique a Deus. Promova ação de graças na sua intimidade com Deus. E aí o que acontece? A paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e mente aonde? Em Cristo Jesus. É aí que tem paz. Não é comendo panetone, não é chutando todo mundo, não é esbravejando contra Deus, é entrando no seu quarto, fechando a sua porta, e o Pai que vem em secreto vai te recompensar. De novo a gente volta para o relacionamento. Lembra que a queda quebrou nosso relacionamento com Deus? Nós podemos entrar nesse lugar sagrado e falar, Deus, agora é eu e você. É assim que está o meu coração. Oração. Aí súplica, começa a clamar para Deus, Deus, me transforma. Deus, está vendo essa situação? De alguma forma, Senhor, o Senhor pode mudar. E eu agradeço por isso. Não é uma fórmula mágica, mas é um princípio. E aí o coração começa a ter paz. A mente começa a ter paz. O meu problema, muitas vezes, de ansiedade não é no coração, é na cabeça, na mente. Pensando, articulando, indo para lá e voltando, indo para o passado, indo para o futuro. Eu sou tipo meio um viajante assim, né? Igual aquele filme De Volta para o Futuro. Eu fico indo e voltando, cara. E aí Jesus fala, calma, mano, vamos fazer uma coisa de cada vez. Já basta cada dia seu próprio mal. A Bíblia não fala isso? Para que eu estou avançando? Para que eu estou indo para trás? Para que eu estou voltando? Para que eu estou pegando coisas que eu não consigo carregar? Eu não vou ter paz nunca. Então, veja bem, eu quero voltar lá na frente, lá no começo da pregação. O problema não é a questão da quantidade de bens que você tem, o problema não é o seu status social, não é nada disso, mas é como nós estamos dentro. Porque para promover paz, precisa haver paz. E para viver paz, precisamos estar em Cristo. Por isso que ele fala esse ponto sobre permanecer na paz de Deus, através da oração, da súplica e com ações de graça. Exatamente essa conclusão. No final, lembra que eu comecei com esse trecho? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha a continuação desse trecho. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Se nós servirmos a Deus de acordo com o padrão do reino, que é de justiça, paz e alegria, Deus vai olhar e vai se agradar disso. Nós seremos como Cristo. Assim que nós promoveremos a paz. Desculpa. E depois, ele fala, aprovado pelos homens. Não é que a gente vai receber aplausos, mas as pessoas vão olhar e vão falar, cara, legal esse cara. Olha como ele age diferente. E aí vai ter o quê? Aquele muro de inimizade não vai existir. Até os próprios inimigos podem chegar a reconhecer. Não porque nós somos bons,
mas porque nós andamos em Cristo. Porque a paz de Cristo habita em nós. Porque a paz de Cristo mudou as nossas ações exteriores, as nossas reações. E as pessoas vão nos aprovar nesse sentido. E aí, por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz. Quer promover a paz? Então precisa do quê? Esforço. Esforço para promover tudo quanto conduz à paz. No culto passado, um irmão falou para mim assim, que a pior coisa que existe na igreja hoje, do ponto de vista dele, é fofoca. Porque fofoca, você pega e fala para um terceiro a respeito de uma pessoa, e aquela pessoa se contamina com o que você falou e passa isso adiante. E esse cara está inocente, não sabe de nada. E essa informação vai passando. Isso não promove edificação, isso não promove paz, isso não faz nada de bom. Então, esse ponto de vista dele eu concordo. Não sei se é a pior coisa que tem na igreja, pode ter coisa pior, misericórdia. Mas é um ponto que o cristão tem que tomar cuidado. A paz de Cristo, para ter essa promoção da paz, é necessário um esforço. E o esforço para promover tudo o que vai conduzir à paz. Então, daí você chegar e falar, mesmo, o cara é mó chato. Chegar e falar, não, vamos lá orar com ele. Vamos tentar equilibrar as coisas. Isso é ser pacificador. Os pacificadores serão chamados do quê? Bem-aventurados os pacificadores, pois... Deus. Deus! Ai, amém! Serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus promovem a paz. Eles não promovem discórdia, eles não promovem divisões. Temos que mudar muitas coisas no nosso caráter, irmãos. E eu creio que esse caminho que nós estamos falando aqui de orar, buscar, suplicar, é o primeiro passo. E segundo é receber a paz de Cristo. E terceiro, promover aquilo que faz, o quê? Edifica o corpo. Por isso que o primeiro ponto, a gente concluiu falando, não, você vai sair daqui em paz, você vai sentir uma paz profunda, você vai para o seu lar, pode fazer o que você quiser. Não, a paz ela é conquistada com esforço. E nós vamos promover a paz uns com os outros. O irmão vem aqui com dor de cabeça, tribulado, com problema com os pais, vem cá, vamos sentar, vamos orar, vamos trabalhar isso. Agora volta para sua casa, o que a Bíblia fala para você fazer? Não sou eu que vou mandar, é a Bíblia. Ah, a Bíblia fala para você se reconciliar? Ótimo, toma o passo. Ah, mas não sei o quê. Pronto, já tem uma barreira. Vai, faz. Agrade a Deus. Quem sabe você pode ser aprovado pelos homens no sentido de ser obediente à palavra. A vida cristã é prática, irmão, não é teoria. E a gente está pegando bem no pé da molecada aí. Falou, EBD não é ficar conceito, e você vai fazer uma enciclopédia sobre o cristianismo. É você absorver tudo isso e viver na prática. Como é que um ser humano pode ser melhor? Sem Cristo é impossível, mas um cristão querer ser bom, promover paz, querer evangelizar, querer testemunhar, querer pregar, querer fazer qualquer coisa sem estar em Cristo, é impossível, é improvável, é um erro grande. Temos falhas, não somos perfeitos, mas nós precisamos permanecer em Jesus, para desfrutar dessa paz que excede todo entendimento, para que a nossa mente e o nosso coração estejam alinhados com o que Deus quer. E aí nós vamos conseguir promover essa paz de Cristo no corpo de Cristo e fora do corpo. Amém? Irmãos, eu vou deixar uma lição de casa para a igreja, eu sei que não é comum fazer isso no culto, mas vocês precisam ler Isaías 53, de 1 a 7. Ali vai falar do servo sofredor, porque as boas novas do Evangelho, ela se resume na ação de Cristo. Em Isaías, quando ele fala do servo sofredor, ele começa falando assim, a quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele está falando, quem que crê na mensagem do Evangelho, uma mensagem de paz, uma mensagem de boas novas. E ele começa a falar como é que era Jesus, e o que aconteceu com ele por nossa causa. E ele termina falando que ele foi oprimido e afligido, mas ele não abriu sua boca. Jesus, cara, quando ele sofria uma injúria, quando ele sofria uma ofensa, ele não retrucava. E quando eu leio isso a respeito de Jesus, eu me sinto constrangido, porque eu sou o cara que mais retruca uma ofensa. Pode ser o pastor Shang dirigindo na minha frente, cara. Se ele fizer algo que eu me senti ofendido ali, ele me cortou, já vai sair um palavrão. E é ruim isso. Aí você regala, nossa, mas você é ministro. Eu sou, cara, sou um pecador, sem Cristo amaldiçoado. E eu preciso de Jesus.
Porque é Ele que traz a paz para o meu coração. E tem gente, cara, que tem tantos problemas de caráter, tantos problemas de comportamento, tantos problemas de temperamento, que isso precisa ser colocado na presença de Deus. Isso precisa ser levado a sério. Porque é só o Espírito Santo que vai convencer o coração de cada um para buscar essa paz. Essa paz, ela não vai vir depois desse culto. Você aperta lá o botãozinho, eu quero pegar essa paz. A vida não é o Minecraft que você vai coletando itens. Você precisa ser provado. Você precisa se esforçar, você precisa entrar na presença de Deus, você precisa suplicar, orar. É necessário uma ação. Eu não estou falando que você vai fazer pelo seu mérito. Mas se Deus está estendendo a mão e você fica com o braço cruzado, você já está dando a sua resposta. E aí não vem reclamar que não tem paz. Porque a paz, ela está disponível para todos que creem. Amém? Leia Isaías 53, de 1 a 7. Porque Jesus é o príncipe da paz, e a todos os que creem no seu nome, ele oferece essa paz que excede todo entendimento. Amém? Vamos ficar de pé?